Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Eu achei que eu nunca fosse falar isso, mas eu não aguento mais o calor de lugares que não tem praia. O verão, ele é maravilhoso, mas se você tem uma brisa do mar e um marzinho ali pra a hora que você quiser ir lá dar um tibum. Sinceramente, a Espanha é bem mais quente que eu pensava. Ou eu acho que eu já não estou mais tão forte em relação ao calor, sabe? Tipo, eu tô forte em relação ao frio. 15 graus pra mim não é mais frio, como já foi antigamente. Agora, dá um 25, 28, eu já tô suando. E ultimamente eu tenho pegado aí 35, 36, 37. Então, você imagina só, né, menina? E aproveitando falando da Espanha, eu tô fazendo essa viagem até o momento sozinha. E eu sempre senti assim, quando eu pensava nos lugares que eu queria conhecer na Europa e tal, eu sempre senti que a Espanha seria um desses lugares que eu curtiria muito visitar, sabe? Que eu sabia que eu ia a primeira vez, mas ia querer voltar de novo. E eu tô aqui já pensando que no ano que vem eu quero voltar, focar nas cidades com mais praia, de litoral, na costa, mas eu vou voltar. E eu já tô ansiosa pra isso. E eu tô achando, assim, a Espanha um lugar bem seguro, sabe? Barcelona, muita gente me alertou sobre deixar a bolsa na frente no metrô e cuidar com os pickpockets, etc. Fiz isso e foi tranquilo, assim. Eu não vi nada assustador, sabe? Andava, às vezes, um pouco mais de noite sozinha por alguns trechos que não eram bem iluminados e eu não me senti com medo nem nada. Então, até agora, a Espanha tá sendo bem positivo em relação a viajar sozinha. Eu tô me sentindo bem tranquila. Talvez parecido um pouco com a Itália. Os espanhóis, homens, eles são um pouco mais de tipo assim, parecidos com os brasileiros, de olhar, de às vezes comentar alguma coisa quando você passa, mas não é sempre. Não é sempre mesmo. No Brasil a gente passa por isso muito mais, infelizmente. Mas aqui eu senti um pouco assim, sabe? Deles mais chatos, assim como eu também senti um pouco na Itália. Fora isso, tá super tranquilo, são cidades incríveis. Descobrir sobre a história do lugar e tal me deixa muito feliz. Inclusive eu tô gravando isso neste exato momento diretamente de um Airbnb que eu aluguei e eu espero que não tenha muito eco, mas se tiver, vocês me perdoam, não perdoam? O assunto desse podcast é sobre viajar sozinha. Eu poderia, sei lá, falar horas e horas sobre isso. Eu amo esse assunto porque viajar sozinha me mostrou muito da pessoa que eu sou, sabe? Eu comecei a criar o meu canal no YouTube, eu comecei a ter uma vida diferente, mais parecida com aquela que eu queria, mas não sabia que queria. E eu passei a viver muitas coisas pela primeira vez e numa intensidade, assim, absurda quando eu me permiti viajar, sabe? Quando eu me permiti sair de casa, conhecer o mundo, mas também estar de cabeça aberta pra isso, assim. Porque eu sinto que, às vezes, a gente não precisa só, tipo, eu preciso viajar sozinha porque todo mundo fala que é legal e eu vou e tal, e aí capaz de você não gostar e tá tudo bem. Mas eu acho que vai um pouco pra além disso, assim, sabe? Vai um pouco pra além do ser uma turista sozinha. Viajar sozinha, pra mim, não necessariamente tá relacionado a fazer novos amigos em todo lugar que eu vou. Até porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da minha companhia. Então, assim, eu não me importo mesmo de ficar sozinha. De enquanto eu tô turistando e conhecendo um lugar, eu estar sozinha, sabe? Principalmente até porque eu trabalho com isso, eu tô toda hora fazendo foto, vídeo e tal. Eu gosto de fazer tudo muito no meu tempo. E às vezes até se tem uma outra pessoa, principalmente se for um desconhecido, sabe? Uma desconhecida que eu acabei de conhecer e tal, a pessoa não vai entender muito bem o que eu tô fazendo. Eu vou me sentir um pouco envergonhada de, sei lá, falar na frente da câmera na frente dela. Então, quando eu tô viajando sozinha, na maioria das vezes, eu realmente gosto de estar sozinha. Nessa viagem na Espanha, o que tá acontecendo eu conheci algumas seguidoras e algumas pessoas, assim, de forma pontual, amigas de internet, amigas que fazia tempo que eu não via, mas assim, vamos jantar? Vamos, sabe? Não é aquela coisa de passar o dia junto também e tal. Então, eu gosto desses pequenos
tempinhos ali em que você tá sendo sociável e tudo mais. Eu tô falando da minha completa experiência, né? Mas pra muita gente eu sei que é tipo, principalmente se não trabalha com internet e tal, é conhecer pessoas, ficar em hostel e aproveitar ao máximo e... Mano, tem que fazer isso mesmo, tem que se jogar se é isso que você gosta, se é isso que te faz feliz, mas sem ficar botando regrinha, sabe? Eu viajando sozinha deveria estar fazendo isso, eu viajando sozinha deveria estar fazendo sei lá o quê. É simplesmente aproveitar a sua companhia, acho que aprender a aproveitar a sua companhia, sabe? Que nem eu falei no episódio passado, é meio que você entender que você não precisa de uma outra pessoa pra você estar feliz 100% naquele lugar, sabe? Você não precisa, sei lá, de outras coisas, você tá bem com você mesma, você tá bem com os seus pensamentos, e isso é muita terapia, tá? Muita terapia pra chegarmos até aqui, mas eu acho que é o que me deixa livre, é o que me faz querer continuar fazendo isso que eu faço, sabe? Eu acho que, assim como qualquer relacionamento, sempre que eu viajo sozinha é como se eu estivesse dedicando o maior tempo ao relacionamento comigo mesma e aos meus pensamentos e aos meus planos e conversas profundas comigo mesma, e é como se eu deixasse verdinha a minha barra da amizade comigo mesma, sabe? A gente fala tanto sobre se doar pro outro, fazer pelo outro, manter as nossas amizades, nossos relacionamentos e tal. Mas o que a gente tá fazendo com o nosso relacionamento, sabe? Com o relacionamento com a gente mesma, assim. Será que aquela barrinha ali do relacionamento, ela tá verdinha ou ela já tá, tipo, laranjada, vermelha? Meu Deus, faz muito tempo que você não para pra ficar sozinha com você mesma. E isso pode começar acontecendo em pequenas porções, assim, ou em horas do seu dia, e depois em um dia inteiro, e depois em alguma atividade que você faça. Não necessariamente você precisa viajar sozinha pra melhorar o relacionamento com você mesma, sabe? Não é isso que eu quero dizer, mas sempre que eu tô numa viagem, eu sinto que esse relacionamento, ele vai pra um next level, e aí eu acabo me conhecendo ainda mais, entendendo ainda mais o que eu quero da minha vida, o que eu espero de mim e das outras pessoas, o que eu gostaria de estar vivendo nesse momento, será que é o que eu tô realmente vivendo? Isso tudo me faz muito bem, assim. Como eu falei, eu comecei a viajar sozinha quando eu comecei tudo na internet, quando eu fiz meu primeiro intercâmbio lá em 2014. E eu fui sabendo que, sei lá, que não era realmente uma viagem. Eu fui sabendo que eu ia morar um tempo lá. Mas aí, durante esse período, eu viajei sozinha. Eu fui pra Paris, que era meu grande sonho, sozinha. Eu fui pra Amsterdã sozinha. Eu tenho uma coisa que, tipo assim, se eu quero um negócio, eu vou lá e faço. E às vezes isso é bom, às vezes não é tão bom. Mas com o au pair foi muito positivo. E com essas viagens sozinhas que apareceram como oportunidades durante o meu intercâmbio também foram. Porque eu não parei pra ficar pensando, será que é assim? Será que é assado? Eu tinha viajado uma única vez de forma internacional e aí, tipo, deu 6 meses depois. Eu viajei de novo e aí completamente sozinha pra países da Europa, saindo dos Estados Unidos. Com inglês que não era tão bom, mas, tipo, com a cara e coragem, sabe? Sem pensar muito nas coisas que podem dar errado. Eu simplesmente queria tanto aquilo que era mais do que suficiente o fato de eu querer estar ali, viver aquilo ali. E eu acho que é nisso que eu sempre me apego, assim, sabe? Tipo, eu não penso muito sobre os downsides. Tipo, será que vai dar alguma coisa errada? Pode dar, mas o que eu consegui fazer pra planejar, pra transformar essa viagem numa viagem confortável e segura, eu já fiz, sabe? Eu já escolhi um destino legal, eu já me planejei anteriormente, eu já fiz o meu roteiro. O que eu fiz, eu fiz. E agora vamos, e vai ser muito bom. E essa é a minha mentalidade até hoje, assim, sabe? Eu sempre comento com algumas amigas sobre viajar sozinha e lugares que eu quero visitar e tal. E elas sempre falam, Michelle, eu queria ter tua coragem, eu queria também poder fazer isso, eu queria não precisar depender de outras pessoas, porque sempre que a gente acaba dependendo de alguém pra fazer as coisas que a gente quer, a gente se coloca numa caixinha muito ruim, assim, da dependência, né, de tipo assim, eu só vou fazer isso se fulano tiver afim. E cara, eu cresci em uma família e também rodeada de amigos, onde a gente nunca tava em sintonia pra esse tipo de coisa. Eu nunca viajei com a minha família, sabe, com a família toda. Isso nunca foi uma questão, nunca foi uma opção, porque a gente sabia que era uma coisa muito cara e que não daria pra fazer. A mesma coisa com as minhas amigas. As viagens que a gente fez foi tipo assim, de final de semana pra ir pra praia, um bate-volta.
eram super legais, mas eu nunca tirei do papel nada muito grande, porque eu nunca achei que alguém realmente ia querer a mesma coisa que eu, ou realmente ia estar disponível da forma que eu estaria, com a vontade, mesma vontade, querendo fazer aquilo. Então eu nunca cogitei, sabe, ter essas experiências com essas pessoas. Eu acho que por isso pra mim é tão fácil viajar sozinha sem precisar ficar dependendo dos outros, assim. Talvez quem sempre viajou com a família, quem sempre viajou com os amigos e nunca teve problema com isso, pra começar a viajar sozinha pode ser um pouco mais desafiador, né? E para a gente se estender aí nesse assunto, a convidada de hoje é a Amanda 90, que tem um projeto chamado O Mundo para Mulheres, na qual viaja para diversos lugares pelo mundo, daqueles que a gente conhece bem pouco sobre, sabe? Para entender como que é uma mulher viver naquele lugar. Ela já foi para lugares como o Líbano, Israel, Jordânia, Catar, muitos outros. A gente pode conversar sobre isso aqui também. Eu tenho certeza que vai ser incrível esse bate-papo. Mas também, assim como eu, a Amanda viaja muito sozinha e adora. Mesmo viajando sozinha e gostando tanto, ela fundou a Fuga, uma agência que faz grupos de viagem para mulheres com foco em levá-las a lugares onde é difícil ir sozinha. A Amanda também é podcaster e, inclusive, eu já participei do Por Trás da Selfie, que fala sobre viagem e lifestyle. Seja bem-vinda, Amanda. Oi, Mi! Oi, pessoal que tá ouvindo, tudo bem? Tô tão feliz de estar aqui hoje, batendo esse papo com você. Foi tão legal quando a gente trocou ideia no meu podcast e tô muito feliz de estar aqui hoje. Nossa, foi muito legal. Eu acompanho a Amanda no Instagram, principalmente, assim, eu adoro as tuas postagens, eu amo a tua narrativa, como tu conta as Obrigada. histórias. Eu acho muito, muito legal. Então, estamos aqui, eu como fãzinha mesmo. Tô muito feliz, muito obrigada pela participação. Ai, obrigada a você pelo convite. Agora eu queria que tu completasse uma frase pra mim, pode ser? Pode. Viajar sozinha pra ti é Ser independente. maravilhosa. Eu acho que é o assim, pra mim é liberdade, né? É tipo uma sensação de, caraca, eu sou capaz, né? Exatamente, porque para mim começou assim, né? Foi uma situação que eu queria viajar. Era uma época que nem se falava muito, eu não tinha assim rede social direito, essas coisas, né? Eu sou um pouquinho mais velha do que você, né? Então era uma época que não tinha muita rede social, assim, quando eu comecei a viajar sozinha. E eu caí numa oportunidade de que surgiu, que eu queria viajar num feriado. Eu morava nos Estados Unidos na época, não tinha ninguém para ir comigo, e eu falei, cara, eu vou assim mesmo, eu quero muito viajar, quero muito ir, quero muito conhecer, vou ficar esperando, né, alguém ter agenda, ter dinheiro, ter disponibilidade para viajar comigo, né? Não dava certo esperar, isso nunca acontecia. E aí, por isso que eu fui sozinha, ué. Maravilhosa. Eu ia mesmo começar a te perguntar como que tu viajou, começou a viajar sozinha, quando que isso aconteceu. É uma das coisas que eu recebo muita mensagem sobre, assim, de Michele, me conta um pouco sobre como foi pra ti, porque pra mim é muito difícil. Eu tinha uma amiga que estava planejando uma viagem comigo, ela deu pra trás, agora eu não vou poder ir. Eu falo, como assim você não vai poder ir? É lógico que você pode. Então, como é que foi isso pra ti? Foi tipo exatamente por, não tenho ninguém, eu vou, é isso. Mas também me fala, porque assim, eu acho um pouco que viajar sozinha ele é meio que um chefão do lance de ter uma relação com você mesma. Quando alguém me fala sobre, eu quero viajar sozinha, começar a viajar sozinha e tal, eu sempre falo, cara, você já faz coisas sozinha, tipo, na sua zona de conforto, na sua cidade, você se leva pra jantar, se leva pra ir no teatro, no cinema, não sei. Tipo, pra você é estranho estar sozinha ou não? Porque eu acho que começar por esses passinhos assim ajuda muito a de repente depois tomar um passo de fazer uma viagem, pode ser para o estado do lado, para a cidade do lado ou internacional, né? Mi, acho que a gente tá super alinhada nesse pensamento. É a mesma coisa que eu falo para as pessoas, assim, porque quando eu viajei sozinha pela primeira vez, né, eu já fazia tudo sozinha. Então, eu já morava sozinha em outro país, eu tinha que comprar um carro sozinha, ver qualquer problema do meu apartamento sozinha. Então, tudo era sozinha. Claro, tinha amigos e tal, mas assim, né, essas coisas da vida, assim, a gente tem que se virar sozinha, né? Sim. Então, Onde é que para tu mim, morava? eu morava em Minneapolis, nos Estados Unidos. E aí, a primeira viagem que eu fiz sozinha foi para São Francisco. Porque era bem isso, assim, eu trabalhava lá para uma empresa, né? Era uma época que eu estava fazendo um estágio lá. Então, eu tinha uma grana, eu tinha o feriado disponível, né? Tinha tudo e eu queria explorar.
explorar, assim, eu tava num outro país, né, queria explorar, né, os lugares. Essa coisa de eu ter saído de Minneapolis e ido sozinha para São Francisco viajar, passar um feriado lá, para mim, em São Francisco eu fiz as mesmas coisas que eu fazia em Minneapolis, entendeu? Só mudou o lugar, assim, porque eu já fazia tudo sozinha antes, entendeu? Então eu acho que essa coisa de você se treinar antes, né, é muito importante, assim. Eu acho que quem já mora sozinha vai tirar de letra uma viagem sozinha, sabe? Eu acho que quem já tem o hábito de ir ao cinema sozinha, vai pra show. Cara, eu lembro que, mesmo depois, eu voltei pro Brasil, tal, morava em São Paulo, eu ia pra show sozinha. Às vezes eu queria ir num show que nenhum amigo meu queria ir, eu ia sozinha pro show, sabe? Cinema, eu nunca vi um problema, assim, em fazer essas coisas sozinha. Então eu acho que se você já tem o hábito de fazer tudo isso, fica muito mais fácil, né? Fica mesmo. Aqui mesmo em Berlim, eu nem sempre encontro companhia, assim, eu costumo gostar de umas bandas muito X, que nem todas minhas amigas gostam, e eu vou sozinha, e eu acho maravilhoso. Eu acho que, assim, como qualquer relacionamento que a gente cria com alguém, seja com um amigo, seja um relacionamento romântico, ele não acontece do dia pra noite. Então, às vezes, quem tá nos ouvindo pode pensar, ai, mas eu já tentei e não deu, não foi legal, ai, eu já tentei e me senti esquisita. É como se fosse criar um relacionamento com você mesma. Então, pode ser que no primeiro dia seja um pouco esquisito, pode ser que não seja tão bonito e enfeitado como a gente fala, mas é uma coisa, tipo, é um trabalhinho, assim, de formiguinha mesmo, que ele vai sendo construído, assim como qualquer outro relacionamento que a gente tem, assim, né? Não acontece do dia pra noite, principalmente quando a gente tá mais distante da gente mesmo, e isso é algo que viajar foi uma das coisas também que me ajudou muito a identificar mais o que a Michelle gosta, o que a Michelle não gosta, porque também acaba nos capacitando muito, né? De tipo, olha, você conseguiu isso, você conseguiu aquilo. Você mesmo falou ali nos exemplos como o fato de comprar um carro sozinha foi uma coisa pra ti que te marcou até hoje. Entre tantas coisas que tu passou lá, foi uma das coisas que tu destacou, porque eu imagino mesmo que, tipo, não deve ser uma coisa fácil, sabe? Deve ser super burocrático. Total. Então eu acho que é legal a gente também falar que, bom, de repente isso é algo que pra mim, pra ti foi sendo construído ao longo da nossa vida, mas que pra quem Uhum. começar a tentar fazer isso agora, talvez seja algo que vai com calma, sabe? Não pensa que no primeiro dia você vai adorar, que vai ser tudo. Pode ser que leve um pouco mais de tempo, mas começar por essas atividades, assim, mesmo na sua cidade e tal, vai com certeza ajudar muito. Sim, é exatamente isso. Requer um pouco de prática, sabe? As primeiras vezes não pode ser tão boa, aí você vai tentar mais uma. Eu acho que precisa tentar umas 3 vezes, assim, até você se sentir mais à vontade, se sentir, né? E eu falo muito também que, assim, ninguém é obrigada a gostar de viajar sozinha, tá? Tem gente que realmente não gosta, não, Amanda, já fui, não gosto, é isso, eu gosto de estar com outras pessoas. E eu acho que tudo bem você preferir viajar acompanhada. Mas, assim, eu só acho uma pena quando você quer muito fazer uma viagem, não tem ninguém pra ir com você e você deixa de fazer, você acaba ficando em casa por falta de companhia. Eu acho que é aí que você tem que dar uma insistida, entendeu? Porque eu acho uma pena, assim, você deixar de fazer as coisas que você quer, assim, coisas grandiosas. Viajar é uma realização de sonho, assim, né? Um desejo muito grande. Então, eu acho uma pena muito grande você deixar de fazer porque ninguém pode ir com você, sabe? Eu acho que tem que dar uma insistida aí nisso um pouquinho, entendeu? No melhor dos mundos seria tipo, eu viajo sozinha porque eu escolho e tá tudo bem, mas, tipo assim, a viagem sozinha ela pode ser uma escolha prazerosa, leve, gostosa, não é porque, tipo, estou sozinha, coitada de mim, ninguém quis ir comigo. Né? É você, tipo, treinar, praticar, tô indo sozinha porque é isso que eu quero, porque que eu tô testando, porque vai ser legal, ou pode ser que me traga muitos aprendizados, pode ser que eu entenda que não é o que eu quero, mas pelo menos você tá tentando. Porque, assim como o medo e outras coisas que nos impedem de fazer alguma coisa que a gente quer muito, também deixar de fazer coisas porque não tem companhia, cara, é tão chato porque te afasta de tantas experiências incríveis que tu sabe que tu poderia ter e que tu poderia curtir muito, mas tu não tá fazendo porque não tem alguém. Ai, isso é tão frustrante. Uhum. Não, demais, assim, o que eu acho, assim, é que antes de você ir, né,
é bom você treinar um pouco a autoconfiança, assim, como é que tá a sua autoconfiança, assim, digo com você mesma, assim, sabe, você sabe se entreter sozinha, você sabe se curtir sozinha, né, que nem eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu adoro ficar sozinha em casa, entendeu, hoje eu não moro sozinha, né, eu moro com meu marido, mas eu adoro ficar sozinha em casa, assim, sabe, quando ele viaja, acho o máximo, tal, porque é o meu momento, né, e eu acho que tá tudo bem, assim, né, e eu sei me entreter sozinha, eu sei ficar sozinha numa boa e tá bem, e tá feliz, né, então eu acho que esse autoconhecimento antes da viagem também é muito importante. Eu acho que uma das maneiras de conseguir conquistá-lo, né, é fazendo esse pequenininho enquanto você está na própria cidade, né, essas pequenas coisas, né. Eu adoro, por exemplo, ir para um café, tipo, no meio da tarde, assim, às vezes eu tô trabalhando e eu preciso dar uma, sabe, pensar mais sobre alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Eu pego meu caderninho, vou para um café e fico lá escrevendo, anotando umas coisas, tomando um café sozinha, enfim, eu adoro fazer esse tipo de coisa, assim, sabe? Me sinto zero julgada, me sinto super bem, assim. Então eu acho que dá para fazer esse pequenininho no dia a dia para você ir se treinando para quando chegar a viagem. Você vai ver que na viagem vai ser a mesma coisa que se você estivesse na própria cidade, assim, você vai agir da mesma maneira, assim, né? Só que é muito mais prazeroso porque você vai estar vendo um monte de coisa nova e diferente, né? Nossa, vai tá vendo um monte de coisa nova. Provavelmente, assim, você vai sozinha, mas vai fazer amizade, né, vai, tipo, conhecer alguém e é louco, assim, mas, a minha terapeuta fala assim: "Nossa, é triste você falar que você se sente sozinha, quando na verdade, tipo, você tá sempre na sua própria companhia", sabe. Então, que gostoso que é a gente poder também, aproveitar a nossa própria companhia e não deixar com que isso seja um empecilho para nos privar de fazer alguma coisa. Mas, mesmo assim, tu já tendo, assim, toda a destreza, voo, pra mim tá sendo ótimo, eu adoro minha companhia e tal, o que que tu acha que mesmo assim, tu aprendeu viajando sozinha, sabe? Tipo, coisas que tu leva pra tua vida, pra que acabou te ajudando a se tornar essa Amanda que tu é hoje? Olha, eu acho que essa sensação, eu não consigo dizer outra coisa. Eu acho que essa sensação de ninguém me segura, ela é a melhor de todas, assim, né? Porque parece que o mundo não tem limites, assim, né, para você, assim, quando você começa a desbravar as coisas, né, sozinha, explorar lugares, né? Parece que o mundo ele fica sem limites, ele fica muito pequeno até, inclusive, ele só é caro, né, para você ir de um É, lugar para outro. Mas de criamos repente herdeiras, né. total. Mas de repente tudo é uma possibilidade, tudo, o mundo fica muito aberto para você, ninguém te segura porque você já fica com essa sensação de que tudo bem, você, se ninguém quiser ir com você, você vai sozinha mesmo, entendeu? Então, eu acho que essa sensação assim para mim ela é muito importante, assim. E muita gente assim, às vezes tem a visão de que esse é um pensamento um pouco egoísta, que é uma coisa um pouco individualista assim, tal. E eu acho que é meio individualista mesmo, mas eu acho que pra mim isso é super importante nas outras relações que eu tenho, assim, sabe? Na relação que eu tenho, por exemplo, com meu marido, a gente sabe respeitar o espaço um do outro, sabe respeitar o momento um do outro. Já aconteceu várias vezes dele fazer a viagem dele sem mim, sozinho e tá tudo certo, sabe? E eu vice-versa. Então, assim, eu acho que quando você sabe se curtir, quando você sabe ser independente, isso é bom até para as outras relações à sua volta, assim, sabe? Suas relações familiares, sua relação amorosa, e enfim, porque Não essa viram liberdade. relações dependentes, né, tipo assim, você Não, não exatamente. sente que você precisa da outra pessoa do Uhum, seu lado o tempo inteiro, que, acaba sendo, assim, não tão leve como poderia ser, né, você sendo exatamente. dependente, você acaba também, eu acho que impondo melhor os seus limites, mostrando para o outro a forma que você gosta de ser tratada, quais são os seus boundaries mesmo, né, o que é: "Olha, esse aqui é a minha vida também, eu continuo sendo um indivíduo, independente de ser a sua mãe, seu marido ou a melhor amiga", enfim. Eu acho isso muito importante, né, eu acho muito importante. E essa coisa do egoísmo que tu mencionou, assim, parece que a gente é egoísta e tal. Amanda, eu acho que tem muito a ver pelo fato da gente ser mulher, sabe? Tipo, ninguém Ah, nunca vai falar pra sim, um cara: "Nossa, você é mó egoísta porque você quer viajar sozinho". Tipo, total. é ridículo isso, só que a gente foi criada pra servir, pra estar ali, pra ser a companheira, pra sentar de tal jeito, se vestir de outro jeito, de fazer isso, fazer aquilo. Então,
a gente pensar que, nossa, eu viajar sozinha, sei lá, não esperar por uma amiga que ainda que só vai conseguir viajar no que vem, ou, enfim, que egoísta da minha parte e tal. Cara, de forma alguma, sabe? De forma alguma. Eu acho que a minha mãe sempre fala assim, Michelle, você tem que fazer primeiro por você, porque ninguém mais vai fazer. Então, pra você até ajudar os outros, você tem que estar bem. Faça primeiro por você, depois faça por alguém e tal, porque a gente só consegue acabar melhorando essas relações, sendo mais interessante pra quem a gente tá se relacionando romanticamente ou de outras formas, se a gente tá bem, sabe? Então eu acho que é tudo uma grande junção de fatores que nos fazem acreditar que a gente é egoísta por isso e aquilo, mas não é não, não é não. Ah, Você, não, eu não tipo, tem acho também todo que o seja. direito, né? Eu acho que tem uma questão individualista, de individualismo, mas eu não acho que é ruim. O O individualismo, ele não individualismo é também ruim. não é ruim, exato, Ele não é exato. ruim, você entendeu? É uma questão do que você falou, assim, dos seus limites, de até onde você vai, até onde você se doa, até onde que você aguenta, enfim, né? É de limites mesmo, né? Como você disse. Então eu não acho que o individualismo seja ruim, assim, eu acho que ele é bom, entendeu? Super, super. Porque acaba, eu acho que nos mantém sendo pessoas interessantes, sabe? Ah, Tipo, a também nossa acho. individualidade mantém a nossa essência e Sua tal. E eu acho que personalidade, né? personalidade, exato, é muito gostoso. Eu também concordo, assim, que isso tudo, liberdade, sentimento de eu posso, eu consigo, que corajosa que eu fui e tal, isso é uma das coisas mais gostosas de viajar sozinha. Tu já viajou bastante sozinha, né? Tipo, tu já foi pra diversos países sozinha. E eu queria que tu contasse aqui pra audiência quais foram os melhores países ou cidades que tu viajou e que tu sentiu assim que foram melhores, foi mais agradável, pelo fato, tipo, de ser uma mulher viajando solo. Olha, eu acho que quando a gente fala de mulher viajando solo, o que a maioria das mulheres buscam é assim, aonde eu posso ir tranquila, né? Que lugares são esses que eu posso estar tranquila, né? Porque pra gente a segurança ela é sempre uma questão em qualquer lugar do mundo, assim, né? Então nem a liberdade, a gente como mulher, nem a liberdade de ir pra onde a gente quiser tranquila, a gente não consegue, né? Tem que sempre pensar nessa questão da segurança antes. Bom, você está na Europa, você sabe, assim, a Europa eu acho excelente para viajar sozinha sendo mulher, assim, eu sempre falo, se você não fala inglês, essa língua é uma questão para você, assim, né, para se jogar mesmo sem falar inglês e tal. Ainda tem Portugal, né, daí eu falo aqui da América do Sul também, que eu acho que a América do Sul, eu já viajei muito sozinha por aqui, eu acho super tranquilo, mesmo você não falando o idioma, porque dá para você enrolar ali no Portunhol, vários lugares. Você vai pra Patagônia, você vai pra Atacama, vários lugares, eles falam o portunhol também junto com você, sabe? Então, eu acho ótimo, assim, porque a gente acaba se sentindo mais segura, porque é um país próximo ao nosso, e também pela questão do idioma, né? E a Europa, pô, se você tiver coragem de ir mesmo sem falar inglês e tal, pô, maravilhoso, assim. Eu lembro quando eu fui pra Dinamarca, não sei se você já foi pra lá, você já foi? Não, eu quero ir no segundo semestre desse Ai, ano. vai, eu amo Parece muito lindo. Copenhague, eu adoro. Eu não sei se você vai gostar tanto porque você está em Berlim e você pode achar um pouco, bom, não é tão parecida, mas lembra um pouco, assim. Mas eu lembro quando eu fui para Copenhague, eu voltando de algum lugar, meia-noite, não lembro o que era, acho que era de algum jantar, alguma coisa, e aí tem um lago, assim, bem grande, assim, em Copenhague, bem famoso, assim, tal, e aí era meia-noite e tinha mulheres correndo, assim, fazendo corrida, assim, em volta do lago, como se fosse Ai, meu dia. Deus. Eu falei, Sim. gente, quando aqui no Brasil você vai poder fazer isso, assim? Então era o tempo todo essa sensação de segurança e, consequentemente, de liberdade que, pô, era de você ficar, assim, surpresa, sabe? Então eu acho que os lugares da Europa são muito legais para fazer viagem sozinha, assim, para começar, para quem tá começando, assim, sabe? Porque tem isso também, né, Mi? Você não precisa começar pelo difícil, né? Você não precisa começar, a primeira vez que você vai viajar sozinha pela Ásia ou pelo Oriente Médio, África e tal. Começa pelo fácil, entendeu? E depois você vai pegando confiança e vai indo para outros lugares, assim, né? Nossa, eu ainda não fui pra Ásia, né, e eu lembro que um pouco antes da pandemia as pessoas me perguntavam sobre viajar pra lá e tal, e eu falava que eu não me sentia preparada, assim, porque por mais que eu já viajei bastante e tal, acabou que assim, viajar pra América do Norte, por exemplo, Canadá também é super legal pra viajar sozinha, fiz
câmbio lá e, nossa, eu me senti super segura, Montreal, Toronto, lugares incríveis. A Europa tem uma grande vantagem, que você vem a turismo, não precisa do visto, então é aí uma burocracia a menos. E aqui também eu me sinto super bem e tal. E na época, quando as pessoas me perguntavam sobre a Ásia, eu falava, cara, acho que eu preciso estar num estado de espírito e também, assim, de coragem muito maior do que eu tenho hoje. Só que hoje, assim, pensando, eu já me sinto muito mais preparada, muito mais assim, eu Eu acho que acho que você tá super no ano preparada. 2 eu super me jogaria em fazer uma viagem pela Ásia. Nossa, Não, você tá super preparada, vai, vai. Nossa, você fala um monte de idiomas, mora sozinha, já viajou pra caramba. Tá super preparada pra ir, pode ir, vai adorar. ai, eu vou pegar umas dicas depois no off. Eu estava lembrando aqui enquanto estava contando ali de Copenhagen, que uma vez eu fiz um tour, assim, meio assombrado, na madrugada de uma noite em Edimburgo. E você já foi pra Escócia? Não, nunca fui, sou louca pra conhecer a Escócia. Menina, vai, é perfeito. E Edimburgo, assim, à noite é meio sombrio, assim, porque a cidade é toda cinza, meio marronzinha e tem poucos postes, assim. E aí eu andando, voltando pra casa, tipo, 2 da manhã, um breu, um frio. E tinha acabado de sair de um tour de terror, de fantasma. Eu estava com mais medo de fantasma do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, meu único medo ali naquele momento eram os fantasmas, porque a cidade é super antiga. Mas nenhum outro medo, assim, de tipo, meu Deus, e se alguém aparecer aqui, vai me assaltar, meu Deus e tal. É tão tranquilo e é tão gostosa essa sensação de liberdade e de segurança que eu concordo contigo. Lugares na Europa são bem seguros. Eu estava em dúvida, viu, sobre América do Sul. Eu já visitei alguns lugares, fui pro Chile, pro Peru, pra Buenos Aires. Eu me senti ok, mas esses outros lugares de mochilão da América do Sul e tal, tu chega a ver outras mulheres também na mesma posição de viajante solo? Ou, tipo, tu se sente um peixinho fora d'água? Ah, é seguro, mas é Não, tem raro. Não. muito, não, tem muito, 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 muita gente mochilando pela América do Sul, muita mesmo, do mundo todo, do mundo todo. Para você ter noção, quando eu fui para Atacama, eu fiz aquela travessia do Salar de Uyuni, né, do Atacama pro Salar de Uyuni no deserto da Bolívia, e são 4 dias dentro de um jipe com mais 4 pessoas e o motorista. Então, tipo assim, seja o que Deus quiser, entendeu? É tipo, no meio do deserto. Todas as pessoas que estavam comigo no Jeep, tinha mulher, era gente europeu, a maioria era europeu. Tinham 2 espanhóis, aí um de Londres, enfim. Então, assim, você vê muita gente do mundo inteiro mochilando pela América do Sul. Eu me sinto muito, inclusive mulher, eu me sinto muito tranquila, muito segura. Nunca Ai, que tive. bom saber disso. Que Aliás, bom. assim, é até chato, porque muitas vezes me perguntam, ai, Amanda, já aconteceu alguma situação perigosa em alguma viagem? Cara, nunca me aconteceu nada, sim, te juro. Não é minimizando segurança, porque para mim a segurança, ela é, sim, uma prioridade, tá? Eu não sou do tipo que vai se jogando em tudo que é lugar, sem saber. Não, assim, eu sempre penso muito nessa questão de segurança, mas nunca me aconteceu nada, assim, inclusive em países que são considerados mais perigosos para mulher, assim, eu nunca tive problema nenhum, assim. Claro, né, gente, tem aquela coisa do fio-fio, de olhar, alguma coisa mais assim, mas nada diferente do que a gente já passa no dia a dia no Brasil, assim, Sim, né, pra sabe? quem mora no Brasil, né, Eu falo sempre isso, o Brasil, pra gente, a gente mora no. O já é um Brasil, teste diário. exatamente, ele já foi considerado várias vezes, você deve saber, como o segundo pior país para uma mulher viajar, entendeu? Então, assim, e a gente mora aqui, a gente já sabe, a gente já tem essa malícia, já sabe como lidar. Ai, a gente não vai sair à noite na rua sozinha, a gente atravessa a rua quando vê homem, a gente já sabe o que fazer, entendeu? Porque a gente lida com isso desde que é criança, né? Então, para outros lugares, eu costumo seguir as mesmas normas. Eu acho diferente, por exemplo, para uma norueguesa que vai para o Marrocos e não tem noção, assim, do que pode acontecer. A gente no Brasil, a gente tem noção sempre do que Amiga, pode acontecer, sim, porque a gente já viu exato. as coisas mais horrorosas possíveis acontecendo, assim. Então a gente sabe o que pode acontecer. Esse pessoal que mora em países mais nórdicos e tal, e que não convive muito com os perigos, né? Eles são mais sem noção, assim, eu digo sem noção no sentido literal mesmo da palavra, né? Eles não têm muita noção do que pode acontecer. A gente tem, já sabe o que fazer,
ver, entendeu? Então, A gente é super preocupada e pensa em todas as possibilidades. Agora que tu deu esse exemplo da norueguesa, rapidamente deixa eu só te contar que eu fui pra Oslo e Tromsø esse ano pra ver a aurora boreal, né. ai, E que eu esqueci a demais. minha mochila dentro do ônibus, do transporte público. E só me dei conta quando cheguei no Airbnb. E aí, eu brasileira, pensei: "Pronto, já me roubaram, vão pegar tudo, meu passaporte", comecei a bloquear cartão de crédito. Eu voltei, a mochila fez toda a rota do ônibus, voltou para o mesmo ponto que eu saí e ela estava lá no mesmíssimo Meu lugar. Deus! Ai, que Sim, delícia! Ai, que exato. delícia! Então pensa uma mulher que tá acostumada com isso, né, tipo: "Ai, tudo bem, eu vou deixar eu esquecer minha bolsa, ninguém vai pegar", e eu ali já brasileira desesperada, e aí ela vai pra um Brasil da vida. Imagina se a menina esquece a bolsa da no ônibus, coitada, Coitada, né, vai gente, ter que nunca mais. É. nunca mais. É, agora que tu deu esse exemplo eu lembrei. Eu lembro até uma vez que eu até nos Estados Unidos, assim, que eu fui jantar, a trabalho com uma americana, e ela me falou assim: "Eu ouvi dizer que no Brasil as pessoas roubam seu celular na rua, que se você tá que você não pode andar com o celular na mão, porque podem te roubar". E ela estava falando assim, indignada. Ela assim: "Por que alguém vai querer roubar seu celular?". Aí até você explicar tudo, né, pra pessoa, mas é isso, as pessoas ficam indignadas quando elas descobrem o tipo de crime que a gente tem que conviver no dia a dia, assim, sabe. Então, Exatamente, né, é. e a gente já sabe, né, o que pode rolar, o que pode acontecer, já vai com esse pensamento para outros lugares, né. Sim, um exemplo bem bobo, minha mãe acabou de vir me visitar aqui em Berlim pela primeira vez e ela trouxe várias carteirinhas, assim, é tipo uma capinha para o seu cartão de crédito que tipo bloqueia que caso alguém passe com uma maquininha do lado, ele debite. Eu nem sabia que existia isso. E ela comprou vários no Mercado Livre, distribuiu pra mim, pra todos os meus amigos em Berlim, e ela falava assim, tipo: "Olha, usa, porque daí se alguém passar do seu lado, ninguém vai debitar do seu cartão". E aí eu fiquei pensando: "Cara", eu até falei pra ela: "Mãe, eu acho que ninguém vai fazer isso aqui", sabe, tipo, eu não sabia nem que esse produto existia, e ela usa, tipo, em Não todos sabia nem os que esse cartões golpe dela do existia, Brasil. né. Exato, exato, que loucura. Que infelizmente, né, só que é a nossa realidade e eu acho que a gente cria muito desses medos também por morar num ambiente como esse, mas entender que vão existir aí esses países muito mais seguros, joga no Google aí uma lista de países mais seguros, pode começar por eles para você também se sentir mais segura, né. E qual, assim, na contramão, quais que foram os países, assim, que tu visitou ou que, sei lá, que tu já entrevistou alguém, que tu entende que são os mais perigosos, difíceis ou desafiadores para mulheres viajarem sozinha? Ó, tem um que eu sempre falo, que eu adoro, tá, já vou avisar de antemão, assim, eu adoro, que é o Egito. Eu já fui 3 vezes para o Egito. Eu nunca fui A porque eu assim, tenho medo, sabia? mas é um país que não dá para você ir, que nem quando a gente faz mochilão, essas coisas, você vai meio, né, ali no feeling, né, vai e faz um roteirinho ali, um planejamentozinho e tal. Mas o Egito não é um país, inclusive para homem, assim, eu acho, que não dá para você chegar lá sem ter uma estrutura, assim, de guia, de transfer, de, sabe assim? Eu acho que tem que ter uma estruturinha por trás, uma coisa bem planejada, uma coisa bem. Porque não é um país muito seguro, e principalmente para mulher, né? Os casos de assédio no Egito são muito grandes, entendeu? É um país extremamente pobre, muito pobre, assim, é incrível. Vale super a pena, tem que ir, é demais, tem muita coisa, berço da civilização, muita coisa para ver, assim, é incrível, incrível, incrível. Mas é um país que você precisa de uma certa estrutura. Eu não recomendo para ninguém chegar lá de mochila nas costas para ver no que dá, entendeu? Isso eu não Ai, meu Deus, recomendo. que medo. Tem grupo de viagem no Fuga para o Egito? Tem, então estamos Ai, então abertos, tá, vai ter ótimo, para maravilhoso. vai ter Vai ter quando? abril do ano que vem, vai ter. Aí, ó, Então, viu? uhum. Tá a chance, a possibilidade, porque eu também, assim, eu tenho muito sonho de conhecer o Egito, porque fui pra Grécia no ano passado, e pra mim, assim, conhecer Atenas, sabe, toda o lance da mitologia, pi-pi-pi-pó-pó-pó, eu achei sensacional, e eu acho que ia ser uma sensação meio parecida no Egito, porque meio que foram os lugares que começou quase que tudo.
Aí eu fico tipo, cara, é isso que eu queria ver enfim, experienciar e tal. É um país que tá na minha lista aí de países que eu quero conhecer ainda, mas vou seguir teu conselho, vou tentar ir num grupo de mulheres, enfim, dar algum jeito assim. Contratar uma agência, alguma coisa assim. Nos nossos grupos da fuga é muito legal, assim, a gente é só de mulheres, né? Você sabe. É interessante porque não são mulheres inexperientes com viagem, são mulheres que já viajaram, mas que escolhem ir com o grupo justamente por isso, assim, porque é um país um pouco mais Que elas complicado, né? entendem, sim. Aliás, os grupos da fuga geralmente são isso. Eu não faço grupo de viagem para Paris, para Berlim, essas coisas. Eu faço para lugares onde é difícil você chegar sozinha, entendeu? Então, os destinos que a gente escolhe sempre são destinos que às vezes é melhor você ir acompanhada mesmo, sabe? Ai, me fala de outros destinos então, pra gente aqui ficar com a anteninha Ai, ligada. tem um monte de coisa que tá rolando que é viagem pro ano que vem, mas que a gente já abriu, que é Marrocos, Egito, Jordânia. A gente vai abrir agora Israel. Vamos Cara, eu fazer tô fissurada por Líbano. Israel. Fissurada por Israel. Tô tirando minha cidadania portuguesa por aquele judeu sefardita. Não sei se você já ouviu Ai, não falar, mas é uma sabia, lei de não. reparação. É uma lei de reparação de Portugal, que agora até vai acabar, parece. Mas basicamente, se você comprova que você tem alguma ligação com os judeus que moravam em Portugal e tal, você consegue tirar sua cidadania portuguesa. Então, eu tô ali no meu processo. E aí, eu descobri, menina, eu fiz minha árvore genealógica, foi a coisa mais linda do mundo, assim. E eu mexi na minha ancestralidade como eu nunca havia mexido antes. E eu tenho um certificado que eu sou judia. Olha que loucura! E você E não aí sabia? eu não fazia ideia, eu descobri durante a pandemia. Foi assim, tipo, maluquice, assim. Eu poderia ficar horas te contando essa história. E Não, mas aí, você. Mas peraí. Só um parênteses aqui. Mas você tem esse certificado, mas a sua família, tipo, que você conhece hoje, seus pais e tal, não são judeus, nem você era judia, não, aparentemente. Tá bom. não, é tipo ancestrais, assim, sei lá, muito antigos. E aí eu comecei a pesquisar, porque daí eu comecei até a entender como que esse judeu, quando que ele saiu de Portugal, e aí ele foi para o sul do Brasil, ele se instalou em Florianópolis, casou com uma índia, tipo, uma coisa Gente, que louca, assim. incrível! Até Aham. arrepiei aqui. Demais Não, isso. sensacional. E aí eu comecei a pesquisar sobre e tal, e eu estava, tipo assim, esses dias procurando como viajar para Israel, e aí eu tenho um amigo que trabalhava comigo aqui no estágio da minha faculdade, e ele é do Líbano, e aí ele estava me explicando um pouco como que funciona ali, Israel com Palestina, não sei, aquela parte de Israel ali que tá sempre em guerra, né, tipo, perto eu Sim, estava tem uma querendo ir parte pra da Tel Aviv, fronteira ali com o mas Líbano. É. exato, que aí é tipo, estão toda hora brigando, etcétera. E aí ele me contou um pouco dessa história e eu fiquei: "Ai, será que" aí ele disse: "Olha, acho que sozinha não é muito bom, mas dá pra visitar". Não, olha, não, eu acho que você vai se dar super bem em Israel. Não, Israel, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Por causa da guerra, tá? Eu entendo. As pessoas acham que é um lugar super violento. Você vai ver, você vai chegar em Tel Aviv, você vai falar, gente, acho que eu tô na Califórnia. Parece Califórnia. É incrível. É demais. Ai, eu quero Jerusalém, super. muito. Não, Israel é super, super, super seguro. Você não indo para as áreas de conflito, né? Que geralmente essa fronteira com o Líbano, né? E ali na faixa de Gaza, tal. O resto tá super tranquilo, assim, é demais, é incrível. Você vai amar, você tem que ir. Ainda mais agora que você descobriu isso daí, você vai amar, você tem que ir. Guria, eu fiquei passada, eu achei sensacional, agora eu vou pra Israel, vou Tem sim. que ir, vai. Vou ficar acompanhando, que agora que você tem uma história ainda. Imagina você vai chegar lá, você vê um monte de coisa. Tem o Museu do Holocausto lá, que é incrível, que conta a história dos judeus. Você vai pirar. Então tá, então eu vou. E para quem não quiser ir sozinha, quem não for experiente igual a mim, pode ir com a gente nos grupos da Fuga, que a gente vai abrir para lá também. Qual que é o arroba aí? Joga o arroba pra galera saber e se quiser seguir e acompanhar. Tá, o meu arroba é Amanda90, Amanda, o 90 por extenso, tá, gente? Porque é meu sobrenome, Amanda90. E o da Fuga é arroba Fuga Experiências. Maravilhosa. Cara, eu poderia ficar aqui conversando mais 1000 horas com você. Eu acho que a gente já pode tentar pensar numa parte 2, porque a gente tem muita coisa pra falar. E eu tava com saudade já de trocar uma ideia contigo. Mas, vamos pra nossa parte do conselho do episódio? Vamos. E aí é isso, eu fico aguardando a parte 2 porque a gente tem muita história para contar. Mas vamos lá para os conselhos. Vamos lá.
Mi, nunca pensei que escreveria pra você especificamente para este quadro do Me Ajuda, mas eu moro com meu namorado tem alguns meses, estamos juntos há mais ou menos 5 anos e ele recebeu uma proposta para trabalhar em Abu Dhabi. Eu iria junto, mas morro de medo de ir e não gostar ou me sentir muito sozinha, com muita falta da minha família, já que sou super apegada e muito amiga dos meus pais. Minha avó também já está velhinha e é como uma segunda mãe para mim. Eu sinto que vou perder um tempo precioso longe deles e tenho medo de me arrepender ou apertar muito para mim o fato de estar longe assim. Óbvio que posso voltar para visitar eles e eles irem me ver, mas não sei, me ajuda. E se eu não acostumar? Será que eu vou gostar de lá? Ao mesmo tempo, tenho vontade de viver essa experiência. Eu trabalho home office, então essa parte é tranquila para mim. Você já foi para Abu Dhabi? Abu Dhabi não, só de passagem, mas acho que é tudo bem parecido, né? Dubai, Abu Dhabi, Catar, né? Eu fui para Eu Doha o ano escolhi passado no esse Catar. conselho a dedo, porque eu sabia que você era a melhor pessoa para aconselhar, porque eu não faço ideia desse lugar, nunca fui. Então, é bem, bem diferente. Desculpa, eu não queria ter que falar isso para essa. Qual que é o nome Não, dela? a gente mantém o anonimato. Vamos Ah, chamar ela anônima, tá. de fofa. Carol, fofa, tá Tá. bom, fofa. Eu não queria desapontar a fofa, mas é bem diferente, assim, culturalmente falando, a paisagem, é um lugar árido, árido no clima, assim, inclusive, né? Muito, muito meio desértico, assim, né? Então é muito diferente, mas o que não significa que vai ser uma experiência ruim. Enquanto você ia lendo, eu fiquei pensando, nossa, é uma decisão difícil, assim mesmo. Daí eu falei, mas o que eu, Amanda, faria? Eu iria por um tempo. Falei, não, vamos lá, vou lá ver qual é que é, vou conhecer, porque, gente, tudo é legal no começo, assim, tudo é novidade, tudo é interessante, né? Vai ver coisas muito, muito, muito diferentes e interessantes, assim, de todos os aspectos, né? É um povo muito diferente da gente, um lugar muito diferente do Brasil. Então, vai ser interessante conhecer e passar um tempo. Só que assim, o mais legal é que você pode voltar quando você quiser para o Brasil. Eu digo voltar de vez, entendeu? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, né? Até quando eu fui morar nos Estados Unidos, e acho que você agora também que você foi para Berlim, eu não sei, mas eu sempre tive em mente assim, não precisa ser para sempre. É muito difícil, né, as pessoas pensarem me perguntam assim: "Você vai ficar pra sempre em Berlim?" Gente, pra sempre é muito tempo, eu não sei nem o que eu vou fazer no ano que vem, sabe. Exatamente. Eu acho que não, a não ser que você, né, que nem eu tenho amigas que têm um projeto de imigração muito grande, de querer imigrar, de green card, de não sei o quê. A não ser que você tenha um projeto de vida para imigrar, né? Nada é para sempre, assim. Eu acho que você pode voltar quando você quiser. Então vai, vive a experiência, vai ver todas as coisas legais, todas as coisas ruins. Cansou, encheu o saco, não deu certo relacionamento, ficou com muita saudade do Brasil, viu que não é isso, não rola mesmo. Você pode voltar a hora que você quiser. Ainda mais que ela trabalha home office, né, total. Quando você falou isso, eu falei, gente, tá resolvido, assim, porque antes você falava, pô, vai deixar tudo, né? Às vezes a pessoa é uma médica, tem uma clínica, sei lá, né? Às vezes tem uma carreira aí no mundo corporativo que não quer arriscar, né? Mas se ela ainda trabalha de home office, nossa, eu super iria viver isso, essa experiência e voltar. Você também faria isso? Eu acho que eu super faria, mas eu acho que também não sei, o que que você acha? Eu acho que ela tem que olhar para o relacionamento dela e ver se ela sente essa cumplicidade, assim, sabe, tipo, Hum, porque a gente não sabe como é que é esse relacionamento, né, então é o cara que recebeu uma proposta de emprego, provavelmente muito legal, pra fazer ele ir até lá e tal, e ela como home office, talvez, não sei se ela trabalha para o Brasil ou para outra empresa e tal, mas o que eu vejo aqui em Berlim de várias mulheres, esposas que vêm com os maridos que trabalham com TI e tal, é algo assim complicado no começo, de muitos casamentos acabam, porque, tipo, simplesmente as pessoas não se conheciam o suficiente e aí entendem quando chegam aqui que, tipo, é outra coisa, enfim. Ou são relacionamentos ainda se intensificam mais, viram mais parceiros, mais cúmplices e tal. Mas meio que todas passam por essa fase em que elas se sentem muito sozinhas. Por exemplo, ela vai trabalhar em casa, home office, então pensar em como que ela pode fazer amigos, também entender que ela precisa estar aberta para fazer novas amizades, que de uhum. repente ela vai meio que viver na aba da vida dele social por algum momento, o quanto isso pode
impactar na vida dela pessoal ou não. Eu acho que talvez ela, tipo, a gente não sabe nada sobre o relacionamento dela, mas ela se colocar nesse lugar, assim, tipo, essa pessoa, ela, tipo, rola uma reciprocidade legal, eu confio nela nesse sentido, como que ela me faz me sentir, enfim, pra ela também ter um parceiro bacana e, tipo, saber que por algum tempo ela vai estar nessa transição, querendo fazer amizade, precisando criar uma rede de apoio lá, para que ela também se sinta parte, né, tipo, de lá, porque ele já vai com emprego, ele já vai fazer conexões, ele vai ter um propósito, assim, um pouco maior e tal, mas que os dois, de alguma forma, consigam estar alinhados, né? Eu acho que isso é importante, essa parte do relacionamento. E tem uma coisa também que eu lembrei enquanto você falava, que é o seguinte: esses lugares, eles têm uma comunidade estrangeira gigantesca. O Catar, por exemplo, né, que foi o país que sediou a última Copa, 90% da população do Catar é de estrangeiro, tá? Não é de lá. Olha, que legal. Sim, Muito bom então isso. é muito bom. Então, assim, ela não vai ficar isolada, nem nada disso, vai conhecer gente do mundo inteiro, nas universidades, nos lugares. Nossa, assim, existe uma bolha internacional, assim, gigante nesses lugares, porque é justamente isso, são lugares que precisam de profissionais, de trabalhadores, então, por isso que vai muita gente para lá trabalhar, né, que é o caso do namorado dela, por exemplo, né, e ele não é o único, ela vai chegar lá e vai ver que tem uma galera lá na mesma situação que ela. Então, acho que pode ser muito legal para os dois também, assim, esse fato de ser um lugar bem internacional, assim, no fim das contas, sabe? Ai, que legal. Então é isso, amiga. Vai e depois nos conta como que tá sendo. E é isso. Decidimos a vida dela. Pronto. Decidiu agora. Ai, Amanda, eu amei. Muito obrigada. Eu adorei. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais muitas horas conversando sobre viajar sozinha e, enfim. Pode me chamar de novo quando você quiser, tá Pode bom? ser então, eu vou aceitar, vou amar. Gente, se vocês querem seguir a Amanda, procura lá no Instagram, @Amanda90, 90 escrito 90 mesmo, não o 9 e o 0. Esse é o seu sobrenome, né, Amanda? É isso. E também siga o Mixt no Instagram, @mixt.podcast. A gente se vê, ou melhor, você me ouve, na próxima quinta-feira, também conhecida como Mixtfeira. Um beijo e tchau!